Ser ou não ser? Eis a questão. Não é uma caveira, como no caso de Hamlet, mas é uma maçã que lembra vocês o quanto o dado científico, a precisão da informação intrigou tantos outros que investigaram, por exemplo, a gravidade a partir de uma simples maçã. Uau! Quanta história, né? Uma imagem guarda. A gente começa falando dessa imagem para dizer para vocês que alguém teve a brilhante ideia, e esse site chama Pijama Surf, de falar o que os grandes fizeram durante as quarentenas. Bom, nesse site especificamente, alguma pessoa que não assinou como colaborador, mas como site, como instituição, passa a informação de que foi exatamente durante a quarentena da peste na Inglaterra, lá em 1603, mais ou menos, que o brilhante Shakespeare escreveu 3 das suas 2, inclusive, maiores obras da literatura mundial, não só dele, mas da literatura do planeta Terra. E essas obras são Rei Lear e o Hamlet. Tem uma terceira obra, mas a gente vai focar nessa, de Hamlet, o príncipe que precisa largar seus estudos e voltar para casa porque seu pai foi morto. E a sucessão dele, para a surpresa do príncipe Hamlet, acontece muito rapidamente, inclusive envolvendo um movimento determinado da própria mãe, da viúva, e do tio Cláudio, o coxo. O que acontece é que essa obra inaugura a ode à dúvida. Ali nós temos uma capacidade de ver um príncipe duvidar da sua própria família, da própria realeza. Hamlet se finge de doido e deixa entrar pelo palácio uma trupe de atores que vai encenar, dramatizar a própria morte do rei. Então, o que acontece? Um livro como este, pequenininho, assim, olha, lá está o Shakespeare. E William Shakespeare, esse gênio da literatura universal, um homem com vários problemas pessoais, né? Tinha deixado a mulher, os filhos, estava lá produzindo suas peças de teatro. O que acontece é que durante a peste, desculpem, durante o coronavírus, a gente fica de quarentena e faz desse tempo o mais precioso de todos os tempos. Assim aconteceu com William Shakespeare. E o que eu quero dizer para vocês hoje é que o mais importante é que essa imanência das obras, esses segredos da ficção, quando a gente escolhe uma imagem, por exemplo, um príncipe sensível, ele já está ali inaugurando uma coisa que a gente chama de personagem marcante de uma época. Ele é representativo de uma determinada época. Do mesmo jeito que o príncipe Hamlet começa a questionar essa realeza, esse sangue nobre, essas boas intenções da família, da mãe, do tio, também a sociedade começava a se questionar. E ali, se vocês se lembram bem, a gente tem em 1623 um primeiro suspiro de renascimento da ciência. A gente começa a observar, e lá vai até o século XVII, um surgimento de pensadores que é exemplo do que faz o príncipe Hamlet. Querem comer a maçã da dúvida, do pecado, questionar Deus e toda a realidade do mundo. Então, é basicamente isso que eu quero deixar para vocês. Quem trabalha nessa área precisa entender desses conceitos muito grandiosos, como ciência, religião e essas dualidades que estão envolvidas. Tudo começa para bem ou para mal da humanidade durante esse processo de reclusão, onde a mente
trabalha tão proficuamente que o homem vai se questionar sobre a divindade, sobretudo quando existe uma calamidade mundial, como a peste, que matou milhões. Para nossa sorte, a pós-modernidade, associada à ciência e à preocupação com as informações mais preciosas, vai deixar um rastro muito menor esse coronavírus. E tudo isso se deve a esses questionamentos. Se é bom, se é ruim, em que medida deve ser considerada a dúvida, é alguma coisa que a gente só aprende lendo os grandes clássicos. Para ajudar o pobre rei Hamlet, vamos invocar então Macbeth. Macbeth da outra obra, Rei Lear, este homem forte que conta com o apoio da senhora Macbeth, da Lady Macbeth, também tem suas dúvidas. E ele diz uma frase que é lapidar e que é importante: se serei tornado rei, nada farei, e assim mesmo serei coroado. Então, nesse caso, o nada farei é não ir para a rua, não expor o outro, ficar naquela condição de reclusa, introspecção, para que as coisas possam funcionar de maneira a interromper um ciclo do mal, um ciclo da doença, tá bom? Então, eu espero ter colaborado com a imersão de hoje, William Shakespeare e todos esses outros cientistas que colaboraram com a nossa existência.